Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio aqui dos Agilistas. Hoje eu tô aqui mais uma vez com Chagas. E aí galera? Matheus. Pessoal, bom dia, boa noite e boa tarde também. E Filipão. Fala pessoal, beleza? Hoje a gente quer continuar uma série que a gente começou com testes automatizados e conforme eu falei naquele episódio, a gente quer trazer alguns temas para aumentar o conhecimento técnico aí de quem está participando dessa transformação digital e dessa transformação cultural, né, de trazer o agilismo para dentro da empresa, por achar que esses temas são extremamente relevantes e que não se pode mais ficar ignorante sobre eles, muito menos intencionalmente ignorante. O tema que a gente quer trazer hoje aqui é um tema muito importante para que o agilismo possa realmente se materializar, né? Quando a gente fala especificamente de agilismo se materializando como software, tá? A gente sabe que o agilismo é um tanto de coisa, mas pensando na transformação digital e na necessidade da empresa fazer experimentação com software o tempo todo, um tema que está muito atrelado a isso é o famoso DevOps. Então nós vamos explorar bem o que é o DevOps aqui. Eu costumo falar em muito alto nível em uma palestra que eu faço, que as forças todas que a gente tem hoje de fazer software continuamente, colocar em produção o tempo todo, fazer muita experimentação, são forças de desestabilização. E que se você não tiver alguma coisa que te ajuda a estabilizar ou pelo menos a reagir rápido ao que está acontecendo no ar, isso vai ficar tudo no mundo das intenções. Tá? Então, o DevOps ele é uma sigla que junta aí desenvolvimento com operações. É algo muitas vezes confuso para muitas pessoas, porque significa tanto automação e ferramentas, quanto significa também cultura, enfim. É um tanto de coisa. Hoje em dia estão estendendo a sigla, então estou só dando uma passada geral para um tanto de coisa que a gente vai falar aqui. Então, primeiro, para quem for corajoso, aí eu perguntaria assim, o que é DevOps? Então, né, essa definição de o que é DevOps, ela pode parecer um pouco nebulosa, mas a gente for pegar primeiro a definição da palavra, ela já começa a ajudar a gente a entender, né? DevOps quer dizer a junção do time de desenvolvimento e do time de operações. E por que essa união, né, desses dois times ela é importante? Operações aí é a famosa time de famosa infra, né? Os meninos da infra. Então, por que parece simplesmente a junção de dois times, né? Mas quando a gente fala que o DevOps ele habilita o agilismo, é porque as coisas a forma que as coisas funcionam antes do DevOps, elas, por natureza, são lentas. Então, vamos supor um processo tradicional. Um desenvolvedor ele vai chegar a história para ele, vai desenvolver a história, aí ele vai testar na máquina dele só, que normalmente não necessariamente vai ser um ambiente similar, um ambiente produtivo. Aquele time ele não vai ter autonomia de tomar uma série de decisões e eles vão passar esse código para um time de QA, que às vezes fica até em outra localidade. Aí o time de QA vai fazer os testes dele, às vezes nem sabe direito o que realmente foi alterado internamente no código, sabe claramente as mudanças de negócio que estão envolvidas, então vai fazer aqueles testes e aí ele vai preparar um documento para requerir a mudança, né? Os famosos RDMs da vida. E aí isso vai passar por um processo de aprovação para um gerente. Sim, eu estou falando aqui, estou vendo a cara de vocês, você está dando sono. Feito isso, aí esse gestor ele não sabe direito o que está entrando. Aí depende do perfil do gestor. Vai ter um que vai só aprovar, outro que vai começar a fazer uma série de perguntas, vai marcar uma reunião para saber o que vai entrar nessa mudança. Beleza, isso vai passando tempo, né? Chegou para o time da infra. O time da infra tem um SLA, porque chega um monte de coisa para eles. Aí eles vão, dentro desse SLA, fazer a publicação. Publiquei. Então, o que essa morosidade toda está implicando? Está implicando que fazer deploy é um parto. Então, eu conheço várias pessoas que, quando trabalhando nesse modelo de trabalho, marcam na agenda o dia do deploy. Porque o dia do deploy vai ser um dia estressante, vai ser um dia que vai ter que virar à noite. No dia seguinte eu vou ter que dormir mais porque teve deploy. Não pode fazer na sexta. E a gente está fazendo essa piadinha estressante, né? Mas é muito comum no ramo do TI, né? O pessoal ter burnout, o pessoal ter depressão por causa de trabalho.
E o processo que esses deploys são realizados, eles são muito responsáveis por isso, responsáveis por horas extras. Então, narrei todo esse processo para a gente falar. Quando a gente fala de DevOps, ele envolve várias coisas, por isso que é difícil conceituar ele, porque ele envolve também mudança de cultura. Ele envolve... Então, assim, um comentário, né? De cara, porque a gente teve um episódio inteiro sobre Lean, né? De cara, a gente vê que o DevOps é para criar flow, né? Porque hoje você tem um processo, se você pensar do ponto de vista de quem está puxando aquele fluxo de valor, que é um usuário ali que vai consumir aquele valor, Sim. Até aquele valor ser gerado para eles, via uma nova feature, por exemplo, você está falando que tem um processo cheio de desperdício, cheio de interrupção e feito por agentes que têm metas diferentes e interesses diferentes, né? É muito legal você trazer o Lean, né? Eu vou falar devo falar bastante sobre o Live Accelerate. E ele coloca o Lean como um dos pilares do DevOps. Mas aí, na hora que eu for falar todos os pilares que eles enumeram, e por que eles enumeram esses pilares, vai ficar um pouco mais claro. Então, você acha que do ponto de vista, eu não sei se só cultural, mas uma forma de enxergar o DevOps seria o seguinte, porque assim, eu sempre comento que o próprio agilismo, metodologia ágil, ela poderia ser talvez o NegDev, né? O negócio de desenvolvimento, né? Assim, ela juntou o negócio com o desenvolvimento, né? Em tese, né? Quando você pega lá no Extreme Program e fala que você tem que ter o usuário dentro do time, né? Você está tentando aproximar. Só que você cumpre só metade da tarefa quando você aproxima só o desenvolvimento do negócio. Você ainda precisa aproximar a operação também, para todo mundo ali se apropriar do fluxo e começar a gerar valor continuamente. Então, um bom jeito de ver o DevOps, independente dos detalhes, é eliminar desperdício e fazer o valor fluir o mais rápido possível. Vocês concordam aí com essa minha afirmativa? Plenamente. E uma coisa interessante aí nesse parto aí que o Chagas narrou é que a gente consegue identificar um monte de situações em que a gente encontra alguns problemas. Na hora que você fala aí, por exemplo, esse fluxo de aprovação e a passagem de bastão, né, do time de dev para um suposto time de QA e depois, posteriormente, após um workflow, para o time de implantação, a gente tem que raciocinar assim, mas por que isso foi criado, né? Por que inventaram que precisa de todo esse passo a passo? Não foi à toa, né? Não foi à toa, né? Tudo Assim, tem um o cara motivo, nasceu... Nossa, vou tornar o processo moroso. Não foi exatamente. Isso. Então, assim, por que foi criado? Muito provavelmente porque a flexibilização, vamos colocar aí até, talvez no passado, né, a ausência de ferramentas de processo não vem ao caso, mas a flexibilização vinha a causar alguns problemas em produção, né? A aplicação eu acho até que a gente pode falar, a flexibilização irresponsável, ela é muito perigosa. Muito bom. Então foi criado todo esse aparato aí, né, para poder garantir, estou colocando entre aspas aqui, para garantir que as publicações não crescem, não quebrem o sistema. Né? Pegando um gancho aí, né, no episódio sobre Lean, se não me engano, né, isso é claramente um fix that fail, né? É uma tentativa de corrigir... No pensamento sistêmico. No pensamento sistêmico, muito obrigado. É um fix that fail, porque é uma tentativa de corrigir uma situação que acaba causando um impacto negativo em toda a situação. Mas olha só que interessante. Num mundo de muita estabilidade e que você queria atualizar pouco o sistema, talvez fizesse até mais sentido, porque você fala assim, vou fazer poucos deploys, quando eu fizer eu não posso errar. Tem um time que cuida da estabilidade e outro time que cuida do desenvolvimento. É como se fossem duas missões bem distintas, né? A missão de quem está cuidando... E um atrapalha o outro nesse sentido, né? O time de desenvolvimento está atrapalhando a estabilidade. Exatamente. Assim, agora, num mundo que a gente fala o tempo todo, que você quer quase que fazer atualização nos ciclos mais curtos possíveis, até chegar em Lean e Kanban, dependendo da natureza do negócio, não dá mais para ter um time que só preocupa com estabilidade e outro que só preocupa em desestabilizar a estabilidade. E é engraçado, né? Porque eu acho que eu analiso da mesma forma que o tradicional, né? O waterfall versus o agilismo. Ele veio uma evolução em que o mundo era mais estável, mais preditivo. E hoje em dia a gente fala que o mundo é o mundo VUCA, né? Um mundo volátil. Eu acho que o DevOps está tentando também corrigir essa mesma relação ali, né, lá no time operacional. E é engraçado porque junto com esse fix that fail que eu comentei, vem um problema também de responsabilidade intrínseca, que é o que a gente comenta bastante, né? Quando você tem um time passando o bastão para o outro,
um time não tem responsabilidade com o outro, né? Então, o desenvolvedor vai desenvolver, não vai preocupar tanto com a qualidade, porque o time de QA vai fazer, o time de QA vai fazer o QA preocupando ali com a qualidade, mas talvez não preocupando tanto com algumas informações que são importantes para o time de operações implantar, não sei, parâmetros, alterações de alguns parâmetros de base de dados, e aí fica aquela coisa, cada um cuidou do seu, ninguém cuidou do essa todo, força né? desestabilizante que você sempre comenta, né? É um vetor forte ao longo desse fluxo. E aí o que acontece no final das contas? Aquela velha relação abusiva, né? O time de operações, quanto menos eles implantarem, melhor, né? Porque Mas ele cumpre a meta dele, né? a meta do time é não desestabilizar, né? Então, assim, E sabe o que é quanto menos eu curioso? implanto, melhor. Quanto mais o cara desenvolver também não implantar, ele continua cumprindo a meta dele, né? Porque ele continua desenvolvendo. Então, se eles não implantar, não tem problema para ninguém, né, cara? Você ia falar alguma coisa, né, Matheus? Então, é que eu acho interessante porque a gente vem do meio de dev, né? Quase todo mundo que já desenvolveu em algum momento. E um livro que traz um prisma um pouco diferente, que é o prisma de quem é de operações, é o Projeto Fênix, né? Do Jane Kim. Que quando eu li ele, assim, para mim foi uma coisa bem marcante, assim, porque num dado momento ele cita lá um exemplo quando uma versão nova da aplicação foi ser colocada em produção e a conversa entre o time de operações esses caras do desenvolvimento, eles nem sabem o que está acontecendo. Eles entregam esse código aqui, mas eles nem sabem se isso vai rodar no servidor X, no servidor Y. Eles nem sabem qual que é a necessidade de memória ou de processador que essa aplicação tem. Então, assim, a gente vê claramente aí essa diferença de interesses, né? E, assim, essa diferença de interesses ela é péssima para tudo, porque a gente não vai conseguir ter um fluxo bacana, a gente não vai conseguir entregar valor se houver essas diferenças. Esse livro ele é interessante, né? Porque eu também sempre desenvolvi, né? E para quem desenvolve, a infra é dada, né? O cara fala assim, aquilo ali Caixa preta. Né? É caixa preta, né? E tudo que o lado de lá, né? Tudo assim, o lado de lá, né? Reclamar, vem aqueles caras, né? Enchendo o saco de novo, né, cara? É impressionante, né? A separação, né? Até essa cisão Brasil-Argentina, que é criado com o desenvolvedor em infra, ela é muito prejudicial, né? Porque você cria até um ambiente que às vezes chega a ser hostil e isso só vai prejudicar os dois lados, no final das contas. Então, beleza. Então, acho que já dá, para quem está ouvindo, fica claro, assim, que a busca que é por ser lean, juntar os times, colocar um objetivo comum. E aí você comentou aí, Chagas, a questão do Accelerate, né? Explica um pouquinho o que é esse Accelerate, o livro, e o que isso tem a ver com DevOps, para a gente poder aprofundar nesse tema. Um livro recente, feito a partir de uma pesquisa, né? Então, os autores desse livro fizeram uma pesquisa muito extensa. Estou até com a minha colinha aqui. Foram 4 anos de pesquisa, 23 mil entrevistados em 2.000 organizações. Você foi entrevistado ou não? Então, não fui entrevistado. Então não acredito nessa pesquisa. E aí, a própria abordagem deles é uma abordagem que eles começaram a fazer uma abordagem científica, a partir de uma pesquisa com método. Eu costumo brincar que a gente fala que tem ciência da computação, mas a gente nunca trata a computação como uma ciência. A gente a trata como um improviso da computação, ou vai no jeito da computação, mas tem um aspecto científico. Tem um aspecto de estar trabalhando com dados e fatos, hipóteses e teorias. E aí, os autores desse livro eles começaram a trabalhar no DevOps com aspecto científico. Então, a partir dessa pesquisa... Então, mas qual a pergunta que eles queriam responder? Eles queriam identificar quais eram os times mais performáticos. E aí, como que eles mediram a performance desses times, né? Eles analisaram alguns indicadores que são indicadores do agilismo. Então, eles analisaram o lead time. O que é o lead time? É o tempo desde que a área de negócio solicitou uma alteração, uma feature, e isso foi colocado em produção. Então, é um indicador clássico, né? Quase todos os frameworks ágeis para poder identificar a performance, etc., utilizam do lead time. Mas, além do lead time, eles usaram outros indicadores também. Por exemplo, a frequência de deploy. E aí, a frequência de deploy ela pode parecer um indicador, a primeiro momento, meio estranho. Não, como assim? Por que um time que faz mais deploy é mais performático que o outro? Mas ele é um dos indicadores mais importantes no sentido que ele está mostrando a capacidade daquele time de conseguir lançar uma nova versão o quanto antes. E isso vai trazer uma série de vantagens, por exemplo, em cima, inclusive, de um dos outros indicadores, que é o tempo até eu restaurar meu sistema de uma falha. O que é esse tempo até restaurar meu sistema de uma falha? Houve um bug em produção, consegui fazer uma nova versão, corrigindo aquele bug, não estou fazendo um rollback, não. E aí eu subi já aquela correção, né?
Pode ser com rollback também, né? Vamos fazer uma correção imediata aqui. Ó, acabei de fazer uma correção do bug da minha fala. Mas quer dizer isso é interessante, né, Chagas? Porque aí é o casamento de dois indicadores. Porque se você avaliar, realmente sou estranho, né? Talvez para quem está ouvindo e não está tão familiarizado com isso, eu sou estranho. Você vou medir a quantidade de publicações que eu faço. Por que isso é relevante? Mas igual você disse, né? Porque isso mostra a sua capacidade de reagir em situações de então, só divergência, né? Eu acho interessante assim, né? A definição de desempenho para os caras é um time que é capaz de gerar valor em curto prazo e continuamente e se recuperar rápido quando tem algum erro. Sim, né? porque não adianta nada. É bem bacana, né? Então, porque eu falo, é bem apropriado mesmo ao momento que a gente vive, né? Sim. E todos os indicadores estão amarrados um ao outro, né? Porque o lead time só vai considerar realmente concluída a história quando ela foi publicada em produção. E para ela ter sido publicada em produção, tem que ter um outro deploy. E aí, uma das coisas que pode gerar um medo, nossa, se eu vou gerar um monte de publicação, a porcentagem de publicação que vai ter falha vai ser maior. Porque eu estou fazendo mais publicação, é algo matemático. Então, o último indicador deles é esse, é a porcentagem de deploys que vieram com falha. Por quê? Porque times performáticos, além de fazer muito deploy, a ideia é que o número de deploys, né, entregas em produção com falha, vá caindo ao longo do tempo. Então, esse é o último indicador que eles mediram. São 4, basicamente. São então, 4. né? Tá. Mas é interessante de observar também que todos os indicadores, exceto o último, mas assim, eles não tentam medir o quanto o time falha ou o quanto o time deixa de falhar. O último indicador ele serve para poder representar que o índice de erros de deploy cai ao longo do tempo. Mas se o time tiver um tempo de resposta à falha rápido, ok. Se ele consegue colocar uma versão nova da aplicação em produção rápida, ok. A gente pode falhar, mas a gente falha rápido. Né? A gente falha rápido, recupera rápido, né? e o ambiente onde vai acontecer essa falha também é um ambiente controlado. A gente não faz o teste, a gente não faz um release de uma aplicação inteira, em todos os usuários. A gente pode fazer releases para um número menor de usuários, são os releases canários, né? Enfim, a gente pode falar mais sobre esses termos também. Mas assim, a ideia é que o time seja rápido para colocar as coisas em produção. Rápido, com cadência, né? E sempre entregando o resultado. Né? Agora, e o que isso tem a ver com DevOps? Né? Beleza, alguém olha para um time desse e fala, esse time é rápido. E é rápido na concepção moderna, gera valor sempre no negócio, ajuda a transformar o negócio. Né? E o que o DevOps tem a ver com isso? Então, assim, o time ser rápido, né? A palavra até é ruim, porque rápido parece que é simplesmente uma questão de velocidade, né? De velocidade, né? Mas por trás dessa velocidade está se escondendo várias outras coisas. Por exemplo, o próprio time tem autonomia, né? Então, aí a gente entra na questão que o DevOps ele é muito mais que simplesmente eu colocar uma esteira de produção com deploy e build automatizado. A gente vai explicar um pouquinho mais o que é deploy e build automatizado. Então, nesse mesmo livro, no Accelerate, eles identificaram várias características que são comuns aos times que são performáticos, que tem aqueles 4 indicadores na alta. E eles dividiram, na verdade, eles identificaram 24 características que, por correlação, né, times que têm bom desempenho também têm essa característica. Então, utilizando a correlação, e eles dividiram essas 24 características num grupo de 5 temas principais. E aí, um desses temas é a entrega contínua, mas normalmente as pessoas elas reduzem todos os temas a somente esse tema da entrega contínua. E não é só a entrega contínua, né? Além da entrega contínua, tem o aspecto da arquitetura. E aí, vou até explicar um pouco por que a arquitetura está fora da entrega contínua, porque às vezes parece que são coisas que estão ali. Tá o Managed Lean, né? Então, a gestão Lean, ela é um dos fatores também. A questão da cultura. E aí, a questão da cultura entra muito na diversidade das equipes, nessa questão de cuidar da saúde dos times, evitar o burnout, etc. E o quinto tema, que é produto e processo. Porque a gente precisa mexer, às vezes, em como que o processo das empresas é feito para você habilitar todos os outros temas do DevOps. Só para ver se eu consigo clarear para quem está escutando. A gente está falando sobre DevOps e aí nós fomos falar que existe um estudo que tentou responder o que torna... Primeiro, o que indica que um time tem grande desempenho, dentro dos parâmetros modernos do que seria um grande desempenho,
E aí foi encontrado 5 temas principais. Exatamente. Desses 5 temas aí, o entrega contínua é a mesma coisa que DevOps? Tem uma sobreposição de alguns temas? O que é o DevOps aí nessa O brincadeira? entrega contínua é uma parte do DevOps, né? Então, vamos primeiro explicar a entrega contínua, que normalmente é o que o DevOps é simplificado. É o jeito que o pessoal enxerga mais materializado, né? Vamos dizer assim. Exatamente. É eu estar podendo entregar um software de forma automatizada, impactando diretamente no número de deploys que eu consigo fazer. Então, para eu entregar um software, eu basicamente tenho que fazer algumas atividades. Qual que é a primeira? É o build. O que é o build? Software é código. Mas código não é o que é executado nas máquinas. O que é executado são programas. Então, o processo de build é o processo de converter esse código num programa. E aí existem vários outros fatores que estão ali dentro, etc. Depois que eu faço esse build, eu tenho que subir isso para o servidor. Isso é o deploy. Então, o processo de entrega contínua ele envolve a automatização do build e a automatização do deploy. Mas não só isso. Por quê? Se eu não tiver confiança no meu sistema, eu não posso ficar fazendo deploy de qualquer coisa. O desenvolvedor desenvolveu ali, pode ter uma falha crítica. Então, tem todo um ecossistema que vai habilitar eu executar isso de forma segura. Num dos episódios passados, a gente falou sobre testes automatizados. O teste automatizado é um dos drivers que habilita a entrega contínua, porque eu vou ter confiança que o meu sistema está seguindo uma série de regras que foram descritas nos testes e eu posso colocar isso no meu pipeline, na minha esteira automatizada. Então, eu fiz o build e rodei os testes. Se os testes falharam, eu não vou fazer deploy de uma coisa que deu com o teste falhando. Então, isso já volta e isso é muito rápido, né? Então, diminui o ciclo até eu descobrir o erro. Então, a gente pode dizer que sem querer ser preciso demais, tá? Mas pode dizer que o DevOps é tanto aquela aproximação dos times, que a gente comentou anteriormente, para que eles trabalhem junto em prol do mesmo objetivo, mas, no exemplo que você deu aí, sustentados por ferramentas que permitem automatizar os processos, que é o que vai fazer ficar efetivamente eficiente, né? No caso, build automático, e aí são suíte de teste automatizado. Até, por exemplo, teste de segurança, o pessoal até gosta de ficar inserindo siglas dentro da sigla, fala de DevSecOps, mas além de teste de segurança, a gente pode também ter testes de cargas embutidos nisso. Além desse tanto de teste, né? A gente tem a questão de dar autonomia para os times. E como que a gente habilita essa autonomia sem estar sendo irresponsável, né? Como você falou no início, sobre a questão da responsabilidade. A gente tem que criar um ecossistema que os times vão conseguir experimentar. Então, aí já entra até na questão do outro pilar, que é a questão da arquitetura. Eu tenho que ter arquiteturas que vão facilitar esse processo. Por exemplo, trabalhar com container. Por que trabalhar com container facilita esse processo? Cada time vai conseguir reproduzir um ambiente produtivo na sua máquina, vai conseguir cada time trabalhar com uma linguagem diferente, que eu posso ter containers com linguagens diferentes, então eu dou autonomia para aquele time escolher a linguagem que vai melhor atender àquele problema em questão, né? E quando a gente fala disso no ambiente corporativo, a primeiro momento assusta. Não vou trabalhar com um stack múltiplo de linguagens. Eu já tenho minha curadoria aqui, por exemplo, em C#. Não vou inserir um Python aqui que vai me trazer muito risco. Eu não sei trabalhar com Python, repositório de Python, como é que é isso? Eu já tenho o meu NuGet. O que é o NuGet? Né? A minha biblioteca de componentes aqui da empresa, controlada. Inserir uma nova tecnologia vai inserir uma série de riscos. De fato vai, isso é verdade. Mas eu dar autonomia para o time escolher uma tecnologia que vai atender aquele problema traz tantas vantagens que vale a pena você criar um ecossistema que você minimiza esses riscos. Eles ainda vão existir, mas eles vão estar minimizados. Então, o aspecto da arquitetura, trabalhando, por exemplo, com microserviços, que não é uma bala de prata, é sempre bom colocar isso daqui, mas não precisa necessariamente ser com microserviços. Eu posso ter monolitos, né, containerizados. E isso vai dar já liberdade para o time para estar trabalhando com as tecnologias ali. Então, esse já abrange outro aspecto, que é o aspecto da arquitetura. O que é um container? Só para supondo que alguém não está entendendo o que é um container, o que é um container? Você quer explicar? Container é uma abstração, né, de uma máquina virtual. A gente... Por que não é uma máquina virtual? Vou pegar no passado. Pegar no passado, a gente utilizava aí o que a gente chama de bare metal, né, que são as máquinas de fato rodando num data center, e toda a publicação feita lá naquela máquina Windows ou Linux, que você conhecia lá até o nome da máquina.
E aí depois fomos para o ambiente virtualizado, né? Onde você utilizava uma única máquina, mas implantava lá num VMware da vida uma outra máquina também com Linux, com Windows, virtualizada. Já reduziu bastante o tempo em que se necessitava para subir um ambiente, né? Mas ainda assim tem uma certa morosidade, demora ali minutos, ou dependendo do time de infra, demora até horas para subir um ambiente. O container, ele é uma abstração, vamos dizer assim, sucinta, né? Ele é uma abstração compacta de uma máquina virtual, porque ele é um microkernel, normalmente, ele não tem todo um sistema operacional, ele sobe só o que é necessário para o mínimo necessário para aquela aplicação. É como se você pegasse um container mesmo, desses que andam em navio, e jogasse lá dentro só o que você precisa de fato para rodar a sua aplicação. E aí, um container, ele é possível você colocar um container no ar em milissegundos. E aí toda essa questão que o Chagas está comentando é habilitada pela utilização, né, de um ambiente containerizado, que a gente chama. E tudo isso para a gente ter um deploy mais tranquilo, não aquele deploy tenebroso que eu fui narrando no início, né? Normalmente as pessoas usam uma figura de um foguete decolando para poder ilustrar o deploy. E eu acho que é uma figura errada. Uma metáfora ruim, né? É uma metáfora ruim, exatamente. Porque o lançamento de um foguete não é uma coisa frequente. É uma coisa demorada, planejada, complexa, que envolve milhares de times. Existe uma outra metáfora que ela é muito mais aderente ao deploy que a gente deseja ter, né? Talvez o foguete seja os deploys que nós temos atualmente, assim, em vários cenários. Mas quais são os deploys que a gente quer ter? É o interruptor, que é outra metáfora que é usada às vezes. O interruptor, para acender a luz, uma pessoa vai lá e aperta um botão. E se ela quiser apagar, ela aperta aquele mesmo botão de novo. E acender a luz já é algo muito mais comum, né? Todo dia a gente apaga e acende milhares de luzes. Mas a gente lançar foguete já é uma coisa mais rara. Eu, pelo menos, nunca lancei um. Uma pergunta que me vem à cabeça, assim, é que sempre o DevOps é muito associado a arquiteturas na nuvem. Essa questão de container. É verdade isso ou não? A arquitetura na nuvem, ela facilita, sim, a execução do DevOps. Porém, ter uma arquitetura interna ou até uma nuvem privada, ela não quer dizer que vai ser impossível implementar o DevOps. As ferramentas, né, que, por exemplo, falando agora do aspecto de build automatizado, deploy automatizado, e vão dar o nome para as ferramentas, né, que às vezes o pessoal escuta Jenkins, Azure DevOps, que são as mais famosas, tem o Travis para código open source. Então, essas ferramentas, elas trabalham também muito bem com os sistemas internos. Fazer uma publicação no meu servidorzinho aqui, local. E o grau de dificuldade para fazer isso é só um pouquinho a mais, digamos assim. A nuvem, às vezes, ela já tem as coisas prontas ali, mas para configurar, para funcionar no ambiente local, é possível. E essa pergunta é muito boa. Alguém não pode supor, só na nuvem que eu faço DevOps. Isso, eu ia falar exatamente isso. Essa pergunta é muito boa, porque às vezes existem desculpas dadas. Não vou implementar esse negócio de DevOps aqui, que eu tenho meus próprios servidores. Enfim, isso aí não cola. E o interessante é que, se a gente analisar, né, até pelo que você já comentou lá do Accelerate, dos cinco pilares, você ter uma infraestrutura na nuvem ou uma infraestrutura on-premise vai fazer vai atuar em uma desses pilares, né? Que é a parte do deploy automatizado. Todos os outros aspectos culturais, enfim, não importa muito. Para mim, esses aspectos culturais, a mudança de processo, visão produtizada que vocês comentaram, isso está dentro dessa disciplina DevOps ou não? Entendeu? Assim. Está dentro. Vamos pegar um exemplo que é mais fácil de visualizar isso, mas existem outros. Quando a gente fala de autonomia do time. A autonomia do time ela é necessária para que o DevOps execute. Então, para que eu tenha muitos deploys, o meu time vai ter que conseguir fazer várias etapas de forma autônoma. A gente não está dizendo que a gente vai tirar processo de autorização de deploy, porque isso é importante por auditoria, é importante por série de motivos. A gente está querendo dizer que vai desburocratizar a maior parte das etapas. Para o time ter autonomia, tem que ter uma mudança de cultura. Tem que ter uma confiança no time. Né? E aí, quando eu estou falando no time, eu estou incluindo desenvolvedores, pensando no time Scrum, que é não só de desenvolvedores, ele é um time multidisciplinar. Precisamos acreditar que esse time está fazendo um bom trabalho. E, às vezes, essa crença no time ela tem que envolver uma mudança
cultural, para que toda a companhia tenha essa confiança de falar assim, não, essa parte aí é com o time que está fazendo a entrega. A gente fala muito em squad, né? A mudança do termo de time para squad, ela envolve toda uma cultura em torno daquilo, né? Você dá autonomia para o time. Talvez o DevOps seja a implementação de um transformação squad, de times em squads. Ele seja processo, o squad, né? tem que realmente se apropriar do fluxo, né? Não pode. Sim. Isso é outra pergunta que eu queria fazer. Isso muda bastante até o perfil dessa pessoa de infra, né? Porque tá ficando tudo mais software, né? Ou seja, o Filipão falou antes, o cara enxergava um computador ali e ficava mexendo no computador, né, cara? Agora, em muitos casos, o cara tá aprendendo a disparar um container, né? Eu acho que realmente altera isso, muito. Hein? Esses caras estão indo tudo para trabalhar na Azure e na AWS. Não diria que trabalhar na Azure ou na AWS, mas pelo menos com a Azure e com a AWS, sem dúvida. Ou eles acham que vão ficar fadados aí a um nicho pequeno de sustentação do que ainda sobrar de soluções. Não, mas tem cada vez menos gente entendendo de hardware mesmo, né? Com esse tipo de gente, vai ficando cada vez mais isolado do hardware, né? Porque se você pensar, e até o que a gente já falou em outros episódios, e o que o agilismo prega, que é a gente maximizar o esforço naquilo que vai gerar valor. Aí a gente vai se perguntar, né? Realmente eu preciso ficar preocupando quantos pentes de memórias tem na máquina, esse HD. Então, mas isso porque a tecnologia hoje nos permite abstrair disso, exatamente. Né? Mas acho que um outro elemento aí do DevOps que tem feito essa mudança do perfil do profissional de infra é que o código também chegou na infra, né? E hoje em dia você consegue descrever o seu ambiente como um código. Então, assim, você não depende mais do fulano saber que aquele servidor ele tá rodando no IP tal, ele tem tanto de memória. Você tem um código que descreve isso. Infra as a software, né? Que o pessoal infra a code. Você pode até preocupar com o pente de memória, mas você tem um código que descreve isso, você vai executar esse código e ele vai estar implementando isso. Até para não estimular a ira dos profissionais de infra que possam estar nos escutando, não é que isso não deixa não se torna desimportante, mas é só isso passa a ser uma variável, né, mais um parâmetro de um outro mundo infindável de parâmetros que você tem que manter no seu ecossistema produtivo. Então, a infra passa a ser um parâmetro controlado por esse time autônomo e multidisciplinar. E essa disciplina de DevOps, como é que ela se dissemina dentro de um squad? Tem alguém que cuida disso? É uma competência distribuída pelo time? Não existe um modelo tão fixo? Qual que é a visão sua? Tem a resposta da literatura e o que a gente vê na prática, né? A resposta da literatura ela diz que todos do time eles têm que ter o skill necessário para poder fazer essa implementação. Mas o que a gente vê acontecendo, às vezes, é a centralização até de um perfil DevOps. Então, existem até algumas empresas que têm cargo de engenheiro DevOps, um cara que vai estar especializado nisso. A gente entende que talvez isso seja até um processo de transição no mercado, que realmente tem que ter esses profissionais nesse primeiro momento para conseguir fazer essa transição, porque envolve estudo de uma série de ferramentas, envolve estar, de fato, forçando essa alteração de cultura, que não é algo tão simples. Mas, vislumbrando a longo prazo, o ideal seria que todo time tivesse a capacidade de executar as tarefas envolvendo o DevOps, até porque a ideia é simplificar o processo, que aquilo ali seja o menos invasivo possível para a gente aumentar, tá pensando sempre ali no nosso foco, que é aumentar o número de deploys. Beleza. Mais algum aspecto aí, gente, vocês querem comentar? Uma coisa que o Matheus citou aqui, que eu acho interessante, né, que ele falou que essa cultura de DevOps, né, desde a esteira de publicação automatizada até a mudança cultural, e também, como a gente gosta muito, né, de costurar aqui a linha em relação aos outros episódios e ao agilismo em si, se a gente fica repetindo, né, que ser ágil, gerar valor continuamente, construir hipóteses, testar essas hipóteses, falhar rápido, aprender rápido, eu acho que o DevOps é um grande aliado nesse desafio. E ele habilita alguns ferramentais, né? Ele te traz alguns ferramentais que habilita, igual o Matheus comentou, testes canário, testes AB, que são possibilidades de você avaliar pequenas alterações pequenas ou grandes alterações no seu produto, e perceber que se alguma dessas alterações causou um impacto positivo ou negativo,
você conseguir reagir rápido a essas percepções, né? Então, só para conceituar aqui, o teste canário, né, é você colocar uma novidade, né, uma nova feature em produção, mas não habilitar aquela feature para todo o público, né, para toda a sua base de usuário. Você coloca para 10%, 20% da base de usuário e vê como aquela novidade vai se comportar. Porque, até, de novo, pegando o gancho aí no episódio de teste automatizado, o Kent Beck falava muito que, estatisticamente, é impossível você ter um sistema livre de bugs. Então, eles vão acontecer. Mas se você tiver numa publicação canário, aqueles bugs vão afetar 10%, 20% do seu público, né? Então, você não vai ter um dano catastrófico. E até, fazendo um parênteses aqui, né, explicando o porquê desse termo publicação canário, né, o teste canário, ele vem da época, né, dos mineiros, das minas, de minério mesmo, não os mineiros de Minas Gerais, e principalmente minas subterrâneas, onde, em determinado momento, o nível de oxigênio podia abaixar muito. Então, eles colocavam um canário. Eu sei que é cruel, isso hoje em dia acredito não ser feito mais, e o teste canário em software não utiliza um canário. Nenhum canário foi sofreu ferido durante esse processo. Mas o fato é que o canário morria primeiro e os mineiros tinham a chance de evacuar a área. Então, obviamente uma metáfora utilizada atualmente, mas que é a mesma lógica, né? Assim, se um sistema falha para 10%, você vai ter uma base menor de usuários que vão morrer com aquela publicação e não vai causar um impacto na sua população inteira. E os testes AB, né? Que é quando a gente quer fazer algum teste, a gente tem uma hipótese, mas não sabe se a forma A ou a B é a melhor para atender usuários. Acho que a gente pode até dar um exemplo concreto, né? Eu tenho um botão e eu não sei se na direita ou na esquerda o usuário vai ver e clicar mais nesse botão. Exatamente. Então você faz duas versões, uma com o botão na direita, uma com o botão na esquerda, obviamente aliado também a um conjunto de ferramentas de monitoramento, de gestão da aplicação em produção, e após avaliar essas métricas você vai ter uma noção melhor de se para aquela sua base de usuários o botão funciona melhor na direita ou na esquerda, e daí você pode simplesmente mudar o interruptor e levar todo o seu público para aquela versão mais adequada. Né? Exatamente. Inclusive, uma palavra muito importante aí que o Filipão trouxe é o monitoramento. Ele é daquelas 24 capacidades não, né? Skills importantes de ter. Monitoramento é uma delas. Porque não adianta nada a gente estar fazendo esse tanto de teste se a gente fica no escuro, né? Então, faz parte do DevOps ter um sistema de monitoramento bom. E aí, quando a gente fala monitoramento, é tanto um monitoramento, digamos, de infra, consumo de memória, chamadas com erro, quanto log de negócio mesmo, mapa de calor de site, utilização de features, etc. Sim, até voltando no episódio lá de teste, que a gente falou sobre a safety net, essa rede de segurança. A gente falou que o teste ele se constrói uma rede de segurança para o software ser executado, né? O DevOps ele amplia essa rede, né? Então a gente pensa realmente, sempre que se pensa em DevOps, pensa em deploy contínuo e tal. Talvez o deploy contínuo ele seja uma segunda etapa dessa rede de segurança, né? Você vai criar uma cultura e criar um ambiente, usar algumas ferramentas que criam essa rede de segurança. Então, se você pensar num artista de ciclo que anda numa corda bamba ali, sempre tem uma rede embaixo dele. O DevOps talvez seja essa rede embaixo do artista ali. Então, a gente vai criar essa rede e, à medida que a gente for tendo mais confiança, os deploys que a gente vai fazer, eles vão ficando numa frequência maior, eles vão funcionando melhor, né? Então, talvez seja essa... talvez apareça mais, talvez a gente vincule mais ao deploy contínuo, porque o deploy contínuo é realmente uma ferramenta, é uma forma muito interessante de se gerar valor, mas você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um ambiente ali que possibilite isso acontecer, né? Que garante que isso pode acontecer. Essa rede de confiança e de segurança ela é fundamental. Uma coisa que eu acho muito legal de trazer aqui também é que, a primeiro momento, pode parecer que esse trem de DevOps é para empresas como Spotify, Netflix, empresas que já nasceram digitais, ou uma startup, uma empresa menor, que não tem preocupações, consequências tão grandes de um deploy errado, mas ele é completamente aderente a negócios tradicionais, a um banco, por exemplo. E pegando esse exemplo do banco, né, o livro Accelerate ele traz um case de transformação digital
E a transformação digital ela vem através da implantação do DevOps num banco tradicional, com todo o desenvolvimento anterior seguindo cascata, totalmente tradicional. Então, a aplicação do DevOps ela não é exclusividade de empresas pequenas ou empresas que já nasceram digitais ou cases como o Spotify e Netflix. Ela é uma possibilidade, inclusive, para sistemas negócios tradicionais. Óbvio que implementar isso vai passar por vários processos. Vai ter até uma fase de transição. Você vai implementando partes até chegar no roadmap final do DevOps, digamos. Mas é possível. Então, às vezes, o negócio, o cliente, ele pode ficar com uma certa resistência pensando, não, isso aqui não é tão aderente ao muito legal, meu mas não processo. serve para mim, não. Exatamente. Nossa, eu queria muito ter isso, mas não é assim tão simples. Não é. Mas é possível. A possibilidade vai ser cada vez mais um imperativo, né? Assim, caminhando para o final, gente, o que eu acho curioso é que isso é tipo um ciclo que se realimenta, né? Assim, de alguma forma, a gente precisa entregar software mais rápido. E começaram a surgir coisas que viabilizam entregar software mais rápido. E aí alguém começou a usar isso e começou a levantar a barra muito, né? Então, assim, ninguém consegue escapar mais disso. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Agora, eu acho curioso que se você pega tanto o Ágil quanto o DevOps, no fundo são manifestações de algo que é para fazer o fluxo ficar mais eficiente e você concentrar na geração de valor. É muito lean mesmo, né, cara? Então, Exatamente. assim, isso parecem que são termos até transitórios, sabe? Que, sei lá, daqui a 30 anos... Vai precisar falar mais sobre alguém vai DevOps, falar né? assim, como assim DevOps? É claro que a gente, né, desenvolve da deploy. Como assim? Existia alguma coisa antes disso? Como assim? Desenvolvia sem conversar com o usuário? Como assim? Como assim que você fazia um código que não tinha teste? né? Não tinha teste. Assim, parece, né? Parece que é como se fosse um momento de transição, né? Porque Que parece óbvio, né? alguém Quando você vai olhar... para pra pensar, parece... Não tem jeito de fazer isso. assim, eu faço software assim, poxa, o cara tá do meu lado ali, a gente toma decisão junto, a gente faz experimento, né? Sabe? Assim, eu acho que talvez vai ter um novo troço aí, né? Que a gente sempre acha que tá avançado, né, cara? Até surgir a nova onda, né? Mas é isso. A gente pretende fazer uns episódios com esses conceitos mais técnicos, né? Inclusive, se a gente tiver feedback de dúvidas aí, de coisas que vocês ouvintes aí, da perspectiva de vocês ouvem e parece um pouco misterioso, a gente gostaria muito de poder esclarecer, talvez abordar mais arquitetura, falar mais sobre microserviços, que são todos temas dos quais a gente não pode fugir mais. Um abraço para todos. Abraço, galera. Oi, pessoal, um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.